Olá, graça e paz a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês, celebrando a palavra do Senhor, ouvindo a sua voz, ouvindo o direcionamento dele para as nossas vidas. E eu sou muito grata ao Senhor por esse privilégio de ter vocês aí nos ouvindo essa palavra santa que é a palavra do Senhor. E nesse dia eu queria falar com você sobre as duas fórmulas. As duas fórmulas, na verdade, as duas fórmulas dos sonhos acontecerem. As duas fórmulas dos projetos, os planos que o Senhor tem para nós acontecerem. É tudo possível. Não há nada impossível para você. Não há nada difícil que Deus não possa operar na sua vida. E eu queria ler dois versículos, primeiramente. Dois versículos tremendos, espetaculares, que apoiam que Deus, na verdade, nos diz sobre sonhos e projetos. Nos diz, nos dando vida, nos dando força para continuar sonhando, para continuar crendo. Porque Deus, ele se importa com os nossos sonhos, com os projetos que nós temos. Deus é a pessoa mais preocupada, eu diria. Na verdade, o termo não é preocupada, mas é a pessoa que dá mais atenção a você e a mim, com sonhos e projetos e coisas que a gente quer que se realizem. Deus é a pessoa mais interessada nisso, porque Ele te ama, porque Ele me ama. Deus te ama muito, tá bom? Então vamos ler o primeiro versículo. Ele é lindo, ele é perfeito. Diz assim em Salmos 40, versículo 5, diz assim: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Olha só quantas maravilhas o Senhor faz, quantas coisas, quantos planos Ele preparou para nós. Então, os sonhos, os planos, eles existem. E Deus se importa em realizá-los. Deus se importa sim. Não pense que o tempo passa e Deus não se importa e Deus se esquece e Ele não está nem aí para você. Não. Ele se importa sim. São numerosos demais para a gente contar. Todos os planos e projetos e sonhos que Ele tem para realizar na sua e na minha vida. E um versículo também que está em Jó 42:2, é também um dos versículos mais lindos que eu vejo sobre isso. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus pode fazer qualquer coisa. E nada que Ele sonhou para você, nada que Ele idealizou para você pode ser frustrado. Eu sei que, sinceramente falando, você e eu temos sonhos, projetos, nós idealizamos coisas que na verdade parecem de fato impossíveis, impossíveis de acontecer, impossíveis. Não porque eu e você não tenhamos capacidade, não porque Deus não está do nosso lado, mas que tudo ao nosso redor contribui contra. A voz de Satanás, a voz das pessoas dizendo não, as circunstâncias dizendo não. Mas o seu Deus é tão poderoso. O meu Deus é tão poderoso. Ele pode fazer todas as coisas. Mas tem dois passos, duas fórmulas tremendas que eu e você podemos fazer para garantir de fato que todas essas bênçãos e esses sonhos possam se realizar na nossa vida. E o primeiro é orar e crer. Mateus 21:22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então a primeira fórmula aqui é orar e crer. E ambos não é a primeira nem a segunda. Elas estão juntas. Orar e crer é uma coisa só. É impossível você orar e não confiar, e não crer, e não colocar a sua esperança no Senhor e a sua confiança total. Então, quando você for orar, você tem que crer,
Você tem que confiar plenamente que Ele fará. A palavra de Deus te dá essa garantia. Os planos dele não serão frustrados na sua vida. Se você orar segundo a vontade do Senhor e crendo nisso, você com certeza receberá. Parece uma coisa assim tão extraordinária isso que eu estou falando, mas é verdade. Às vezes tem um tempo, demora. Tem um tempo todo de preparo, mas a palavra de Deus, ela se cumpre na sua vida. Você precisa orar, você não pode desistir de orar. Você não pode se cansar de orar. Você não pode cansar de pedir. O seu Deus, que conhece o seu coração e a sinceridade dele, jamais vai te dizer, não ora mais isso. Não, eu já cansei de ouvir você falar sobre isso. Não, ele te ama tanto que ele sempre está disponível a te ouvir. Você tem que orar sempre. Não pare de orar, mas também não pare de crer. Não deixe as circunstâncias comprometerem a sua fé. Não deixe as circunstâncias, a voz do inimigo comprometer a fé que você tem num Deus todo-poderoso, que faz maravilhas, que faz coisas que são incontáveis para o benefício daqueles que o amam. Primeiro, orar e crer. Ore e creia, de manhã, de tarde, de noite, sempre. Creia, apenas creia que Ele é fiel e Ele faz o resto. E o segundo passo só são dois, é muito simples, na verdade. Orar e crer, e o segundo passo é agir. Tiago 2,17 diz: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Você ora, você crê e você age. Não é que você está fazendo, tomando o lugar de Deus quando você vai agir, mas você precisa agir. Se o seu sonho é ser um médico, uma médica, você não vai esperar, é claro, que de repente um diploma caia do céu, a aprovação do vestibular caia do céu para você. Você vai se preparar, você vai orar e crer. Deus me ajuda a passar no vestibular. Deus me ajuda, Deus me dá graça. E você vai agir. Agir é o que? Estudar. Você vai estudar. Você vai contribuir com sua orando, com sua fé e com sua ação para que as coisas aconteçam na sua vida. Se você fizer isso, orar e crer e agir, Deus vai te abençoar. Então haja, não fique parado esperando as coisas acontecerem. É claro que quando a palavra de Deus diz que você também precisa descansar nele, não é que você deixou de agir. Não é que você deixou, é que na verdade você deixou ele agir. Deus faz a parte dele e você faz a sua. E mesmo quando você não faz a sua parte, Deus faz a parte dele, porque Deus não é irresponsável. Deus não vai quebrar um trato que ele fez com você. Deus não vai quebrar a aliança que ele fez com você. Quem quebra a aliança somos nós, mas Deus não. Ele quer te abençoar. Ele quer te dar todas essas vitórias. Ele quer que você diga que nem Salmos 40, verso 5. Quantas maravilhas o Senhor tem feito na minha vida. Amém? Então eu profetizo que isso é uma realidade para nós. Mas a gente precisa orar e crer e agir e fazer. Você não está ajudando a Deus, porque Deus não precisa da sua ajuda. Mas é claro, você faz parte desse processo, você está no mundo, você faz parte dos sonhos de Deus, então você também age, você também faz algo acontecer. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Espírito Santo na sua vida te convença a sempre orar, buscar a face do Senhor, sempre crer nele mais que tudo e que ele te dê força, coragem e entusiasmo para sempre agir, para nunca desistir. Amém? Um beijo para você, que Deus te abençoe muito. Deus te abençoe.